Olá, amigos e amigas, que a paz e a graça de Jesus esteja com cada um dos amigos, que vocês possam ter um dia deleitoso e prazeroso ao lado de Cristo. Vamos estudar a lição e hoje inicia-se uma nova lição, que é a lição de número 11. E hoje, sábado, 11 de março, esta lição ela tem como título Administrando em Tempos Difíceis. Conforme os acontecimentos que nós estamos vivendo, muitas coisas ruins têm acontecido, na natureza, com doenças, com terremotos, com violência. Principalmente nesses últimos dias, desse mundo, que parece assim estar fora, do controle. E são dias assim e tempos trabalhosos, tempos difíceis e tempos assim muito perigosos, como fala lá em 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 1. E basta nós ligarmos, a TV e perceber, o noticiário, onde nós vemos uma pandemia que não termina nunca, doenças aparecendo novas, guerras, rumores de guerras, derramamento de sangue, como a guerra da Rússia e a Ucrânia, violências, imoralidade, desastres naturais, incertezas, no nosso país, o Brasil, e também no mundo, afetando assim a parte econômica. Há muita corrupção, governantes corruptos assumindo posições, ditadores, e corrupção em cima de corrupção e muito mais outras coisas. E assim as pessoas pensam inicialmente, primeiro nas suas famílias e na sua própria vida, para depois ela pensar nas demais coisas. E o mundo e os políticos pensam buscar segurança neles mesmos, tentando achar soluções que eles acham ser possível, que até certo ponto é compreensível, por ele ser um ser humano que não conhece um Deus poderoso que pode lhe dar segurança. Porém, nesses tempos assim difíceis, Deus dá a solução que todos devem fazer, que está no verso para memorizar da lição desta semana, que diz: ofereça a Deus sacrifícios de ações de graças, cumpra os seus votos para com o Altíssimo, invoque-me no dia da angústia, e eu os livrarei, e você me glorificará. Está lá no Salmos 50, versículos 14 e 15. E aqui, o salmista Asaf, que ele diz que em tempos difíceis nós devemos fazer sacrifícios, mas esse sacrifício não é nenhum físico, ou talvez sacrifício como animais ou outras coisas que muitos aí fazem, e fazem assim pelos pecados que eles cometem. E não é nada disso, e sim ser o verdadeiro sacrifício que vem de um coração assim transformado, um coração arrependido, genuíno, e agradecido em resposta à bondade de Deus, para que nós possamos nos reconciliar com o Criador, nesses tempos trabalhosos, a fim de que Ele, Deus, somente Ele, Deus, pode dar paz, para que nós possamos enxergar, o sacrifício supremo de Jesus, que Ele fez por nós, na cruz do Calvário, nos livrando do pecado, da morte eterna. E somente aqueles que o invocam, invocam realmente esse Deus poderoso,
podem receber esse auxílio em tempos de tribulação e no futuro, né, uma sentença positiva no dia do juízo, que está muito próximo. Quanto mais nós nos aproximamos, né, da vinda de Jesus, mais perigosos e difíceis se tornam a nossa vida, porque os homens se afastam de Deus a cada dia, se tornando assim cruéis, né, e a iniquidade no mundo cresce, se multiplica. Mas Deus está chamando a todos para viverem uma vida totalmente diferente. E entre tantas, né, evidências, né, dos últimos dias aqui na Terra, está também os fenômenos sociais e humanos. E Jesus pede que nós estejamos atentos aos tempos, assim como alguém se atenta, né, para o dia da colheita, né, de uma figueira, que ele fala ali em Mateus capítulo 24. E é costume, né, dos cristãos que aguardam a volta de Jesus tentar se atentar aos sinais mais literais e físicos, né, como aconteceu, né, o escurecimento do sol, as quedas das estrelas e outros, né, evidências, né. No entanto, existem outros fatores tão evidentes, né, quanto mais que por sua natureza subjetiva são menos assim observados pelas pessoas, mas talvez sejam os mais evidentes. Muitas coisas no mundo, né, tiram o foco diário assim das pessoas, né, como o trabalho, a criação dos filhos, as dívidas, né, que todos nós temos para pagar, a manutenção de bens, que tudo isso toma muito tempo nosso, né, e geram preocupações, né, para cumprir esses compromissos. É claro, né, que nós precisamos de tudo isso, mas nós temos que manter, sabe, o equilíbrio, a calma, principalmente a nossa fé, a confiança e a esperança dadas através de Jesus. E quando Cristo estava com seus discípulos assim à beira do mar da Galileia, aos pés do monte chamado das Bem-aventuranças, ele sentiu que os seus seguidores assim estavam ansiosos e aflitos. E ali ele faz uma das maiores pregações, que é chamado de Sermão da Montanha. E ele abordou ali sobre as preocupações e as necessidades básicas, né, que os discípulos tinham. E ele declarou: porque os gentios é que procuram todas essas coisas. O Pai de vocês, que estás no céu, sabe que vocês precisam de todas elas. Mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas lhes serão acrescentadas, que está lá em Mateus capítulo 6, versículos 32 e 33. Em tempos difíceis, né, nós precisamos acessar a sabedoria que está disponível a todos nós através das Sagradas Escrituras. A sabedoria, assim, nos tempos assim, perigosos, tempos difíceis, pode nos livrar da morte, nos livrar dos danos irreparáveis e nos ajudar a viver dentro da vontade e do querer de Deus. Há alguns passos assim, concretos, né, fundamentados em princípios bíblicos, né, que nós devemos seguir para a nossa segurança, porque é o próprio Deus que está falando conosco, que vai nos instruir, que vai nos ensinar a nós a corrigirmos, né, e nos educar para nós suplantarmos esses tempos difíceis. E nesta semana nós estudaremos diariamente de como nós devemos administrar nossa vida nos tempos difíceis. Nós aprenderemos sobre a importância de nós colocarmos Deus em primeiro lugar em tudo,
para nós vencermos nossas lutas pessoais, que está lá em 2 Crônicas, capítulo 20, versículos 1 a 22. E nós, dentro desse livro, nós também veremos um dos bons exemplos, né, de como fazer com que Deus seja realmente o primeiro na vida. Chama-se Rei Josafá, que colocou sempre Deus em primeiro lugar. Nós falaremos também sobre esse assunto durante essa semana. Veremos e estudaremos o erro do rei Davi, quando ele decidiu, né, numerar e contar os seus soldados para ele enfrentar uma grande guerra. Poxa, mas por que ele fez isso? Será que não tinha outra forma de vencer esta guerra? Está lá em 1 Crônicas, capítulo 21, versículo de 1 a 14, e nós estudaremos durante esta semana. Observaremos o que nós devemos fazer nesses tempos difíceis, na proximidade, né, da segunda vinda de Jesus, e saber por que o apóstolo Pedro lhe disse que tudo que existe será destruído pelo fogo. Está lá em 2 Pedro, capítulo 3, versículos 3 a 12. Mas por que será? Por que isto? Veremos semana. Estudaremos que não existe meio termo em Cristo. Ou nós estamos do lado do Senhor, ou não. E Jesus diz que não era difícil servir a Deus. O próprio Jesus diz que não é difícil servir a Deus. E vamos saber como deve ser isto. Está lá em Mateus capítulo 6, versículo 24. Estudaremos durante essa semana. Verificaremos também que a Bíblia retrata assim uma imagem dolorosa do mundo antes da segunda vinda de Jesus. E a pressão será muito grande sobre os fiéis nesse período. Nós estudaremos esse ponto. Está lá em Apocalipse 13, versículos de 11 a 17. Por isso, meu amigo, minha amiga, que Deus tem feito o convite para que todos aceitem a Jesus como Salvador e Senhor. Para que, quando você aceita Jesus como Salvador e Senhor, você passa a ter sabedoria, ter entendimento, e você saberá perfeitamente como enfrentar e administrar nesses tempos difíceis. Saberá o que irá acontecer e por que está acontecendo. E não é só isso, meu amigo, minha amiga. Quando você aceita Jesus como Salvador, você recebe de Deus esse presente que chama-se salvação. E com isto, Jesus vai levar-te para as mansões celestiais, um lugar onde não há mais dor, mais morte, mais preocupações, mais tempos difíceis. Era só alegria, meu amigo. E sabe por que Deus quer fazer isto com você, meu amigo? Com você, minha amiga. Porque Jesus te ama. Abraços do seu amigo João Carlos Amorim.